Olá pessoal, professor Danilo Mota de volta aqui ao canal Guia da Monografia. Será que o seu TCC se parece com uma consultoria empresarial, uma consultoria? É sobre isso que nós vamos conversar nesse vídeo. Estou aqui de volta para passar um pouquinho da minha experiência como examinador, como avaliador também de TCCs. Estou nesse meio aí acadêmico, né? Já há 15 anos, então vou tentar passar um pouquinho da minha experiência para você e espero que você assista o vídeo aqui até o final e comente lá se essa dica te ajudar. Vamos conversar então depois da vinheta. Roda aí! Pois bem, pessoal, vamos fazer essa reflexão aqui. Alguns alunos vêm com uma proposta, geralmente no início do semestre ali, né? Vem com uma proposta de TCC que mais parece uma consultoria empresarial, tá? Geralmente essas propostas, elas são estudos de caso, tá? Acho que a maioria delas que eu peguei são estudos de caso. O aluno trabalha numa empresa ou tem algum vínculo com aquela empresa. O que ele pensa? Vou fazer um estudo, um TCC voltado aqui à minha empresa, tá? Há algum problema nisso? Não há nenhum problema. Mas eu vou adiantar que não deve ficar claro no seu trabalho que você está sendo parcial na sua abordagem, tá bom? O pesquisador ele deve ser imparcial. Dia desse, então, o aluno me apresentou uma proposta com um pouco do texto, e aí com um pouco da leitura ali do texto, da introdução, ficou claro que ele trabalhava na empresa. Então, ele, além de trabalhar na empresa, dizer isso no TCC, ele já estava, o formato do texto dele já estava puxando o saco, digamos assim, da empresa, tá? Isso é ruim, pois apesar do aluno trabalhar na empresa, como eu falei, ele deve ser imparcial, tá bom? Então, o seu TCC, vamos ver aqui algumas coisas que eu separei, tá? Para diferenciar o TCC de uma consultoria, para você ver a diferença. Bom, por exemplo, a consultoria, ele tem um caráter empírico, ou seja, eu estou falando isso também porque nesse semestre uma aluna minha chegou com uma proposta de TCC, no caso ela é consultora de mídias sociais dessa empresa, e ela chegou justamente com uma proposta de TCC focando na seguinte situação, né? Como que as mídias sociais ajudaram a empresa XYZ a terem mais resultados na pandemia. Ora, se eu colocar isso como uma consultoria, ok, né? Ela fez o trabalho de consultoria na empresa e, de certa forma, lá conseguiu trazer resultados para a empresa. Mas a questão é, isso serve para ser um TCC? Serve se eu tirar esse viés de que eu trabalho lá, de que a empresa é boa, de que a empresa é boazinha, etc. E de que o resultado veio através do meu trabalho, tá certo? Então, a consultoria tem um caráter empírico, né? Por exemplo, consultoria de levantamento de custos no RH, melhoria de processos no setor de produção, otimização de cadeias logísticas, etc. Então, tudo isso aí está relacionado a uma consultoria. Esse levantamento, que no caso do RH, pode ser referenciado em literatura ou na experiência do consultor. Então, ele tem um caráter basicamente empírico. O consultor, a consultora, vai pesquisar lá livros, etc., mas eu acho que em grande parte ele vai se ancorar na sua experiência profissional, tá? A consultoria foca necessariamente em resolver o problema e entregar o resultado ao cliente em determinado tempo. Geralmente no final da consultoria há um relatório final com os resultados encontrados e a indicação de como que a empresa deve proceder ou para resolver de vez o problema ou para continuar tendo aqueles resultados, tá? A consultoria ela tem um rigor apenas técnico, ou seja, ela tem um relatório final que não necessariamente segue as regras da ABNT. Basicamente essas são as características de uma consultoria. O que acontece? Uma pessoa, um consultor, chega numa empresa, levanta os problemas e aí desenvolve lá num período X as ferramentas, aplica e aí colhe os resultados em determinado tempo, tá? Geralmente isso pode acontecer também com o aluno. O aluno trabalha na empresa, ele trabalha no setor, implementou uma melhoria, né? Igual vi uma vez um trabalho que o cara implementou uma melhoria de troca de ferramentas, acho que é o método SMED, se eu não me engano. Então nós fomos lá, estudamos o setor, implementamos uma melhoria e aí deu resultado. Ou seja, eu planejei, executei e já tive os resultados. Então isso é uma consultoria, né? Fica no caráter de consultoria, ou seja, eu peguei um problema e eu resolvi. Ok, se for uma consultoria ou uma assessoria,
isso é ótimo, mas exatamente eu não posso usar isso como um TCC, tá certo? A não ser que, como eu posso usar isso num TCC? Eu teste uma teoria, tá? Eu posso testar um TCC, assim, pelo que eu vejo, aí vou falar da minha opinião, tá? Como pesquisador, como professor, etc. Eu vejo que um TCC, ele tem que testar uma teoria, principalmente, eu estou falando aqui, em cursos de administração, economia, contabilidade, tá? Engenharia de produção e algumas outras engenharias. Você tem que pegar uma ferramenta, você pode pegar a ferramenta e testar, mas dentro de uma teoria, tá certo? Eu posso testar até uma teoria dentro de administração na produção, por exemplo, mas usando alguma área da administração na produção para ancorar o referencial teórico daquele trabalho, certo? Então vamos lá, o TCC ele testa uma teoria, o assunto dentro de uma área da ciência. Então dentro da área do marketing, por exemplo, posso testar alguma área do marketing ou uma teoria específica de marketing, tá? Por exemplo aqui, marketing sensorial. Ou seja, eu estou na área de marketing e estou testando uma teoria dentro de marketing, que é o marketing sensorial. Aí eu digo, um estudo sobre variáveis sensoriais no varejo supermercadista na cidade alfa, tá? Lógico que é alfa que eu inventei, tá? Então veja que aqui eu tenho uma teoria, eu digo como é que o estudo está sendo aplicado e eu estou usando as variáveis do marketing sensorial, paladar, o olfato, etc., dentro de supermercados em uma determinada cidade. Aí você tem uma teoria sendo testada, ele vai usar aí um questionário, uma ferramenta, de repente um questionário do marketing sensorial, para poder mensurar uma amostra. Então, recomendo que você coloque uma teoria, considere colocar uma teoria ou assunto de uma grande área dentro do seu TCC. O TCC não visa, ou a monografia, né, a dissertação, etc., não visa necessariamente resolver o problema, ao contrário da consultoria. Se eu digo que eu já resolvi o problema, que eu já pesquisei, já levantei, resolvi o problema e o resultado é X, a pergunta que o pesquisador, a banca pode fazer na apresentação, por exemplo, é: tá, se eu já tenho um resultado tudo pronto e eu não tenho uma teoria sendo testada para ancorar resultados anteriores, então para que eu vou fazer um TCC? Né? Para que eu vou fazer uma pesquisa se eu já tenho os resultados prontos? Né? Então, por exemplo aqui, se o trabalho for descritivo, a ideia é descrever o fenômeno, não necessariamente resolver o problema. Às vezes a hipótese ou o resultado esperado é negado, tá? A hipótese que eu esperava é negada. O que no TCC pode ser até bom, tá? No caso de uma consultoria, quando o que eu espero encontrar não está correto, isso não é muito bom, porque aí o consultor não vai ter o trabalho dele validado, certo? No TCC, não necessariamente, você pode encontrar numa pesquisa um determinado resultado e na hora que você aplica no seu contexto um tema parecido ou usando o mesmo questionário, o resultado pode ser totalmente diferente ou em parte diferente. E na banca de TCC, na academia, isso é bem visto, tá? Não necessariamente se o seu TCC deu o resultado contrário do que você esperava, é ruim, tá? Então vai ser uma outra diferença. Tem o TCC, a monografia, dissertação, trabalho científico, ele tem o rigor científico, né? A exigência de seguir as normas da ABNT, as normas da ciência e assim por diante, tá? E aí, o que eu falei no início lá, no TCC, o pesquisador deve ser imparcial. Apesar de que na consultoria deveria, em certa medida, também a pessoa ser imparcial, ele acaba tendenciando, porque ele está trabalhando na empresa, então ele vai usar uma linguagem mais leve para falar com as pessoas, para falar que os gerentes estão fazendo determinada coisa de forma errada. Aqui no TCC eu tenho que ser imparcial. Na hora que eu for contar, por exemplo, a história da empresa, eu não posso dizer que a empresa é legal, que ela é muito boa, que eu colhi depoimentos de funcionários e eles dizem que a empresa é ótima, que eu trabalho lá e essa empresa é excelente. Ora, se a banca identificar um viés do pesquisador muito forte, pode ficar uma dúvida se a pessoa realmente executou a pesquisa ou se a pessoa realmente fez o trabalho. Olha só que importante, gente, isso. Eu acho, tá? Se você deixar um viés muito forte no seu TCC, que é um estudo de caso e tem um caráter de consultoria, se você deixar claro que você está sendo parcial, a banca pode pensar assim: será que esse cara, esse menino, essa menina realmente aplicou a pesquisa ou ele só pegou tudo que estava pronto e está aqui tentando passar, digamos assim, um melzinho na chupeta aqui pra gente, tá? Digamos assim, popularmente falando, né?
Então, que cuidados você deve tomar, né? 2, basicamente, evite demonstrar no seu manuscrito títulos que remetam à ideia de uma consultoria, tá? Por exemplo, eu separei alguns aqui, tá bom? A implementação da ferramenta XPTO na empresa tal e os seus resultados. Aí você pode colocar, tem uns que colocam até assim, um estudo de caso. Eu vou até colocar aqui, ó, 2 pontos, um estudo de caso. Tem alunos que colocam exatamente assim, ó, a implementação da ferramenta XPTO na empresa tal e os seus resultados. Ou seja, eu já digo lá no meu resumo quais são os resultados. Geralmente os resultados são positivos, tá? A maioria das vezes que eu já peguei esses TCCs, os resultados são excelentes, não tem um caráter crítico, não tem os erros, geralmente. Eu não tenho aqui um assunto específico ou qual é a teoria que está sendo testada, tá bom? Que eu falei antes. Outro título aqui, um exemplo, tá? O antes e o depois da aplicação do método XYZ na empresa alfa. Então, às vezes no trabalho o aluno coloca lá que ele trabalha na empresa, ou que um parente dele trabalha na empresa, ou que ele é consultor, consultora da empresa, e aí eles fizeram o antes e o depois. E, geralmente também aqui os resultados também puxam o saco da empresa alfa que está sendo pesquisada, né? Um outro exemplo, resultados da aplicação do marketing digital no Hotel Rio Sol. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apenas apresentar os resultados que o Hotel Rio Sol utilizou, então fica frágil, né? O marketing digital, que ferramentas que eu usei, né? Dentro do marketing eu poderia usar o comportamento do consumidor como teoria para ancorar esse marketing digital, tá? Abarcar esse marketing digital, né? Quando eu falo de resultados, eu estou remetendo a qual ideia? Eu preciso fazer uma pesquisa se eu já tenho os resultados, né? Então isso é um pouco questionável, tá bom? Um outro cuidado se o seu trabalho é um estudo de caso, procure dar a ele um caráter científico e imparcial, que eu já venho conversando aqui. Converse com o seu orientador sobre o assunto para evitar esses vieses, tá? Então, resumindo aqui o resumo da ópera, o seu trabalho de TCC não pode demonstrar um caráter de que é um trabalho de consultoria. Por quê? O trabalho de consultoria tem algumas características e o TCC tem outras características, tá? Você pode fazer um estudo de caso numa empresa? Pode. Você pode testar uma teoria numa empresa? Pode, deve. Você pode demonstrar que teve resultado X ou Y? Pode. Mas sempre de forma imparcial, testando a teoria, demonstrando o lado crítico da aplicação daquela teoria naquela empresa, erros e acertos, porque ninguém é perfeito, não é? E se você não puder, até pode colocar o nome da empresa. Eu recomendo até aos meus alunos, se eles trabalham na empresa, eu recomendo que eles coloquem um nome fictício, né? A empresa beta, a empresa alfa, alguma coisa assim como eu fiz aqui até nesse texto. Gostou aí desse tema? Você já tinha pensado sobre isso? Se o seu trabalho tem caráter de uma consultoria? Acho que isso vai ajudar muitos alunos que estão começando ali, elaborando ali o seu tema de TCC. Eu espero que eu tenha ajudado você. Se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários que eu e a equipe aqui do Guia da Monografia vamos fazer um esforço para responder e ajudar vocês, tá bom? Então eu espero vocês numa próxima aula aí em breve. Até mais!